Esse gesto de achar que tudo se resolve com as guerras traz prejuízo para todo mundo, mas, sobretudo, são as camadas mais pobres da população no mundo inteiro que sofrem as maiores consequências dessas guerras. Por isso, eu estou com os meus ministros aqui para a gente anunciar algumas medidas de proteção ao povo brasileiro e ao consumidor brasileiro. Medidas, que vai fazer com que o governo brasileiro, extinga a cobrança do PIS e do COFINS, medida que vai fazer com que a gente cobre imposto, da exportação do petróleo, para garantir subvenção para evitar o aumento do preço. Essas são as coisas que nós queremos fazer. Ou seja, nós estamos dizendo alto e bom som que estamos fazendo um sacrifício enorme aqui, uma engenharia econômica, para evitar que os efeitos da irresponsabilidade das guerras cheguem ao povo brasileiro. Depois o Haddad, o Rui, o companheiro Alexandre, o Márcio vão explicar corretamente as medidas. Eu quero dizer para vocês, nós vamos fazer tudo o que for possível e, quem sabe, esperar até com a boa vontade dos governadores de estados, que pode reduzir um pouco o ICMS também no preço do combustível, naquilo que for possível cada estado fazer, para que a gente garanta que essa guerra não chegue ao bolso do motorista, ao bolso do caminhoneiro e, sobretudo, não chegando ao bolso do caminhoneiro, não vai chegar ao prato de feijão, a salada do alface, da cebola e a comida que o povo mais come. Essa é a intenção dessa coletiva. Eu quero agora assinar o meu decreto aqui para deixar os meus ministros falarem. Então, primeiramente, o presidente vai assinar o decreto 12.875, que zera as alíquotas de PIS/COFINS sobre o diesel para importação e comercialização. Vamos explicar. Vai ser explicado. Mas eu disse, obviamente, que é. Valorizo zerar. Então, decreto 12.875, que zera as alíquotas de PIS e COFINS sobre o diesel para importação e comercialização. A partir da assinatura do presidente, o PIS e COFINS, que é os dois únicos impostos federais sobre os combustíveis, está zerado no Brasil. O presidente assina agora o decreto 12.876, que institui medidas de transparência e fiscalização para o combate à especulação e os preços abusivos de combustível no Brasil. Bom, nós acompanhamos então a assinatura dos decretos pelo presidente da República, que um deles elimina os impostos federais cobrados sobre o diesel, PIS e COFINS, e outro institui. A gente tinha falado nesse assunto aqui ontem, uma espécie de investigação para entender se há alguma espécie de cartelização na cobrança de preços de combustíveis aqui no Brasil. Não só no diesel, mas é claro que nesse momento o diesel está no foco, como disse o presidente da República, desde o início dos conflitos, há menos de 2 semanas no Oriente Médio, havia expectativa de uma disparada do preço dos combustíveis, o preço do petróleo, mais uma vez, hoje costeou os $100. Aqui no Brasil, o impacto já sentido é no preço do diesel. Na comparação entre os preços médios da última semana de fevereiro e da primeira semana agora do mês de março, o diesel S10 subiu mais de 7%, quase 8%, e o diesel comum subiu mais de 6%. Então, a ideia é descontar os impostos federais sobre a cobrança do diesel e, com isso, fazer com que não haja impacto ou que haja impacto menor para os caminhoneiros, que, por sua vez, transportam basicamente tudo aquilo, ou boa parte daquilo que a gente consome no país. Queria ouvir o Waldo Cruz sobre essa decisão tomada pelo governo brasileiro num momento específico, um momento de guerra,
não é, Valdo? E já com um aumento bastante relevante no preço do diesel. A gente está falando de uma semana para outra aí, um tipo de diesel 7%, o outro 6%. Primeiro, bom dia para o Gabeira, boa tarde, na verdade, já. Bom estar aqui contigo de volta, Gabeira. Olha, Colombo, Gabeira e Leilani. Primeiro, medida correta, né? Você tem um problema conjuntural, né? Essa disparada do preço do petróleo, está ali, como você disse, custeando $100 o preço do barril, é um preço muito alto, que acaba forçando a Petrobras a, em algum momento, aumentar o preço dos combustíveis. Para que o governo evite isso, vai estar zerando PIS e COFINS sobre a diesel, sobre combustíveis neste momento, exatamente porque cerca de 25% a 30% do diesel que nós consumimos aqui é importado. E lá fora o preço do diesel já está mais caro do que aqui dentro do Brasil. Então está importando mais caro, vende mais caro. Para que você possa compensar, você tira a cobrança do PIS e COFINS deste combustível, que é muito importante para a economia brasileira. Lula até pede ali também para governadores a tomarem as mesmas atitudes ali para tentar controlar, reduzir um pouco o ICMS sobre combustíveis. Para compensar isso, está anunciando o aumento do impostos de exportação sobre petróleo. O Brasil tem exportado muito petróleo, virou um player importante nesse mercado. Agora, neste momento, é justificável Colombo, Leilani e Gabeira, porque estamos aí num momento de turbulência internacional por conta de guerra. Vamos lembrar que lá atrás, em 2022, né, um pouco antes até também, Bolsonaro também zerou PIS e COFINS sobre combustíveis e acabou adotando uma medida totalmente equivocada quando entrou ali no campo dos governadores, estabeleceu um limite para a cobrança de ICMS, não podia fazer isso, tanto que depois o governo federal teve, já no governo Lula, teve de indenizar os estados, mas na época Bolsonaro reduziu, zerou o PIS e COFINS sobre combustíveis exatamente para combater e controlar a inflação. Não havia essa guerra que está havendo agora dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, que tem um impacto direto sobre o preço do petróleo. Na época era mais o preço do dólar subindo e pressionando aqui os combustíveis no Brasil. Então, é uma medida que, na época, a oposição, PT na época, criticou muito o Bolsonaro, pode adotar essa medida como uma medida eleitoreira, para maquiar a inflação. Bom, na verdade, Bolsonaro, em parte, realmente, acabou adotando uma medida com tom eleitoral, outra parte realmente tinha o objetivo de segurar a inflação. Agora o governo Lula repete a mesma medida, mas com a justificativa correta, porque estamos enfrentando uma guerra que a gente não tem exatamente a noção quando ela vai acabar, quais vão ser seus impactos, né? É o governo reagindo. E o ministro da Justiça também está ali na entrevista, o Wellington Silva, para também anunciar medidas, porque a gente sabe, né, Colombo, Gabeira e Leilani, quando o preço sobe, ou às vezes nem sobe ainda, os postos de combustíveis aumentam rapidamente. Quando cai, eles demoram a reduzir. É uma atitude contra o consumidor. E o governo vai estar anunciando agora medidas para combater esse tipo de prática totalmente desleal para com o consumidor. Colombo, Leilani. Olha, Valdo, só fazer um parêntese aí, a gente estava ouvindo você falando e vendo o ministro Fernando Haddad também falando nesse mesmo pronunciamento, nessa mesma reunião em Brasília, e o ministro Fernando Haddad estava dizendo claramente que esses decretos assinados pelo presidente Lula agora, que a gente viu, eles não interferem na política de preços da Petrobras. Então, o que ele está dizendo é que isso não interfere na política de preços. Então, eu queria ouvir o Gabeira sobre essas decisões do presidente Lula e sobre, enfim, esse panorama que prevê aí, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de um aumento de preço no combustível, o que vai impactar em diversos outros preços, né? Exato. O combustível é chamado de inflação líquida.
ele tem uma capacidade realmente de produzir inflação e é um problema global, não é? O fechamento do Estreito de Hormuz tira pelo menos 20% da produção global do mercado. Evidentemente que ontem alguns países europeus e os Estados Unidos também colocaram 400 bilhões de barris adicionais no mercado, mas isso não resolve, porque esses 400 bilhões de barris são para 4 dias e resolvem o problema do Estreito de Hormuz por 20 dias. Se as coisas continuarem por lá, evidentemente que o impacto inflacionário mundial vai acontecer, a redução do crescimento global também vai acontecer, tudo resultado realmente de uma guerra que foi impensada. Eu digo impensada no sentido de que o presidente Trump quis aplicar no Irã o mesmo modelo que ele aplicou na Venezuela, só que as circunstâncias do Irã são bastante diferentes. Eu acho que a medida faltou aí, talvez a gente possa avançar ao longo das entrevistas, uma informação sobre o nível, a quantidade dessa renúncia fiscal, o que vai representar em termos de dinheiro essa renúncia fiscal. Isso ela pode, de alguma forma, impactar o orçamento. Essa é uma informação importante. Quanto às medidas de proteção à especulação, eu acho que elas deviam ser tomadas já ontem, porque, na verdade, esses dias, nos primeiros dias da semana, já em Recife, havia um aumento da gasolina para R$ 7,10 o litro. E uma grande grita dos consumidores, porque, de repente, os postos aumentaram para R$ 7,00 sem nenhuma razão ainda, não é? Então, é importante que haja esse controle, porque a tendência a aumentar de uma forma descabida é muito grande. Eles aproveitam a oportunidade da guerra, circunstâncias difíceis, e aumentam porque acham que vai aumentar de qualquer jeito e aumentam como eles querem. O outro aspecto que eu acho que valia a pena, eu não sei se o presidente vai informar ou se o ministro de Minas e Energia vai informar, eu acho que seria interessante, eu não sei se o ministro ministro da Agricultura estava presente entre aqueles 4, mas existe uma repercussão grande possível desse bloqueio do petróleo em Hormuz nos preços do petróleo e também no abastecimento. E isso traz dificuldades para a agricultura brasileira. Os fertilizantes dependem muito da ureia, e a ureia, que é um fertilizante, e a ureia também, por sua vez, é feita de amônia. Então, essa amônia está no petróleo. Então, muito possivelmente, possa haver também dificuldades no campo dos fertilizantes, com repercussão nos alimentos. Quer dizer, a repercussão da questão do petróleo nos alimentos não é só nos transportes, mas pode ser também no preço dos fertilizantes. Então, nós vamos ter que avaliar isso amplamente, mas até o momento é impossível evitar algum impacto, né? Esse impacto já é produzido no momento e tomara que a guerra termine logo e que esse impacto seja rápido e superado imediatamente. Leilane. Obrigada, Gabeira. Valdo. Olha, Colombo, essa decisão do governo dá uma certa tranquilidade para a Petrobras evitar tomar a decisão já que ela está demorando a implementar, que é exatamente repassar essa alta do preço do petróleo para os preços dos combustíveis aqui no Brasil, para diesel, gasolina, gás de cozinha, né? Era algo que teria que ser feito mais cedo, talvez até bem mais cedo do que se possa imaginar, porque pode estabelecer uma situação difícil para a estatal. Principalmente a questão do diesel, né, que a gente depende da importação desse produto. Então, o governo faz isso, dá um alívio para a Petrobras, também dá uma sinalizada para o Banco Central, olha, estamos tomando medidas
para evitar que essa alta do preço do petróleo implique em mais inflação. Num ano que, para o governo, isso é fundamental, que a inflação seja controlada, porque, a gente sabe, estamos em ano eleitoral. Na verdade, sempre combater a inflação é um objetivo de todo o governo, né? Se você tem espaço para reduzir PIS e COFINS, vai ter que ser compensado com esse aumento do imposto sobre exportação para petróleo. Então, tem uma compensação aí nessa redução de recursos que o governo vai arrecadar. Mas alivia um pouco ali para a Petrobras, dá uma ajuda para que o Banco Central na semana que vem possa levar isso em conta. Olha, o governo está atuando para evitar que essa guerra acabe gerando inflação repassada por conta do aumento do preço do petróleo e também visa evitar que isso chegue no bolso do consumidor. Consumidor, Colombo, em ano eleitoral, sentindo que está tudo mais caro no seu bolso, ele sempre desconta, com razão, em quem está ali no Palácio Planalto naquele momento. E, nesse momento, é o presidente Lula. Num período, vimos a pesquisa Quest mostrando ali o Flávio Bolsonaro melhorando sua intenção de voto e o presidente Lula estabilizado, até com uma pequena queda, oscilação negativa. Mas o que mais preocupou o governo nessa pesquisa Quest foi exatamente a reprovação do governo, a desaprovação aumentando e a aprovação caindo. Esse é um sinal muito ruim para o governo e inflação teria um impacto maior ainda sobre isso. Então, é o governo agindo para evitar que isso tenha uma contaminação no sentimento, no humor ali, para que o brasileiro não fique mais mal-humorado em relação ao governo Lula. Colombo. E num momento de inflação baixa, né, Valdo? Como a gente comentou mais cedo aqui, subiu um pouco em fevereiro, mas o Banco Central divulgou hoje, nos últimos 12 meses, daqui 12 meses para trás, 3,81% a inflação acumulada, ou seja, chegando ali à meta imaginada e perseguida, melhor, né, pelo Banco Central.